E aí, meus amores, mais uma vez com vocês. Estou aqui, né, lembrando que a primeira série eu estava de blusa amarela, né? Estou aqui, estava com máscara dourada e hoje eu estou aqui, ó, completamente diferente. Nem sei que tipo de máscara é essa. Bem diferenciada, parece uma fênix misturada com princesa, não sei. Mas tem toda uma história aqui por trás dessa máscara, né, que é o importante. E quero falar com vocês, né? Mas antes de falar com vocês, contar a minha história, vou tirar aqui a máscara para que vocês vejam. Eita, vamos lá, né, gente? Aqui, ó, espero que não esteja a marca. Eu estou aqui. E vamos lá, vamos de história. História da vida real. Bem, e em plena pandemia, quando todos achavam impossível, aconteceu o possível na minha vida. E na vida do meu marido. Val conseguiu esse emprego no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Serra do Mel. Como eu falei pra vocês, né, quem assistiu a série toda, afinal, aproveitando esse momento aqui, não percam, gente. Pra entender essa história, você precisa ver os meus vídeos anteriores da primeira série. E aí, ele foi, né, pra esse lugar, no Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Serra do Mel, em plena pandemia. Também, apesar de todo esse contexto, né, toda essa situação que estava acontecendo na nossa vida, nessa transformação, a gente sabe que também tem perdas, tem dores, tem lágrimas, né, para passar pelo processo. E antes de ele ir, ele foi se despedir do irmão, né, que de repente foi diagnosticado com um CA, e ele precisou ir lá se despedir do irmão para poder viajar. Eu fiquei e ele foi. E aí, quando ele chegou em Serra do Mel, sem conhecer a cidade, sem nunca ter saído assim, né, de Alagoas. Foi a primeira vez que ele saiu de Alagoas. E foi bem dolorido, né, ter deixado o irmão doente, ter deixado toda a família, ter me deixado lá, mas a gente tava com fé e força, né, e esperança no coração, que em breve a gente ia se encontrar, mesmo diante de tanto caos, né, que foi plena pandemia. Ele chegou na cidade, começou a trabalhar, ficou numa casa, assinaram a carteira dele, tudo direitinho, só que ele não começou no trabalho. Porque antes dele começar a trabalhar, entrar num lugar onde ficavam as eólicas, ele precisava fazer um curso que ele não tinha feito. Então, para poder ter acesso a esse lugar, nesse campo lá, ele precisaria desse curso. E aí, passou um mês, né? Foi, se eu não me engano, foram 28 dias. Mas eu vou tirar essa dúvida agora. Foi mais ou menos os 28 dias? Não, foi uns 2 meses para poder eu ir. Uns 2 meses, eu acho. Ou foram 28 dias, completando um mês. Eu não lembro agora. Não lembro. Você foi que mês? Março? Eu fui em abril, dia 10 de abril. 40 dias. Ele foi em março e eu fui em abril. E aí, você sabe, né, eu não gosto de cortar certas coisas que eu acho que é importante pra vocês ter bem mastigadinho o que aconteceu na nossa vida, sabe? Porque aqui é tudo assim, ó, ao vivo, né, praticamente, porque eu não quis cortar esse pedaço. Então, é isso, é sobre a nossa vida. E aí, eu fui no dia 10 de abril, sem avisar nada pra ele. Era sexta-feira santa, né, como o povo fala, sexta-feira da paixão. E eu estava nesse apartamento. Eu não saberia nunca
Nunca tinha como eu saber que eu ia assim, foi tudo muito de repente, né? Quando meu marido chegou lá, 4 dias depois, mais ou menos 4 dias, foi proibido viajar nos ônibus. Os ônibus não tinha mais como eu ir de ônibus. Era impossível, porque os ônibus pararam de fazer esse percurso. E aí eu via nesse momento muitas pessoas com, assim, negativa, sabe? Aquelas mensagens. Presta atenção. Vocês vão escutar quando você estiver perto do seu sonho. Desarpar para um lugar melhor, sabe? Eu digo assim. Arrancar suas âncoras de determinado ambiente e ir para outros lugares. Vocês vão escutar as vozes dizendo que não. É por isso que eu gosto muito. Fala muito comigo aquela música Mire as Estrelas. E aí, eu viajei. Apesar de pandemia, apesar de não ter ônibus liberado. De repente o meu primo chegou. Ele disse assim: você quer ir, prima? Eu disse: quero, eu quero ir. E aí ele disse bem assim: eu vou lhe levar. Nesse lugar que eu morava, no apartamento, tinha os armários que eram embutidos, né? Aí eu tinha comprado cama, o guarda-roupa, e eram novos. O fogão também era novo, tava novo na verdade, tinha 3 meses de uso. Minha mesa com tampa de vidro lá, né, as 6 cadeiras, enfim. Ele disse assim: eu vou lhe levar. Então ele conseguiu aquele, eu não sei como é o nome, que leva cavalo. Ele alugou um negócio daquele, colocou atrás do carro dele. E à tarde ele passou, era mais ou menos umas 4 horas quando ele foi lá no apartamento com a esposa. E eu levei essa mesa de vidro, o fogão e caixas com a minha roupa. Era isso que eu levei. Eu não levei mais nada. Foi a mesa com as cadeiras. Foi o que deu para levar e caixa. Não levei o sofá que eu tinha ganho, que já era usado, deixei. O guarda-roupa foi vendido. A cama eu doei. Vendi uma, depois eu disse... Ficou difícil da moça... eu vi a situação dela que ela não tinha. Eu disse: é presente para você. Dei a cama. E aí a gente viajou. Durante essa viagem que eu iria fazer, as pessoas diziam assim: você não vai passar aonde tiver polícia rodoviária, você vai ficar. Eu passei em todos os lugares que tinham as polícias rodoviárias e nenhuma vez fomos parados. E foi um momento muito maravilhoso, porque foi um momento a qual a minha fé fez com que o meu filho, aliás, o meu filho não, né? O meu irmão e a esposa dele aumentasse a fé deles. Porque de repente o tempo estava muito bonito e de repente o tempo começou a fechar. E ele disse: olha só, de Maceió para o Rio Grande do Norte é chão, é chão. Ele disse assim: prima, ora aí porque já vem chuva. E aí tinha meu filho, uma amiga e outra amiga minha pastora que estava acompanhando a gente, e a minha mãe. Essas pessoas é que davam suporte espiritualmente falando, de ficar orando pela gente, sabe? E aí eu dizia: gente, ora aí que já vem chuva. E aonde você tá? Onde você tá? Madrugada adentro entrou. Ah, esqueci também, tinha uma outra amiga também que tava com a gente. E aí madrugada adentro entrou e elas lá com a gente, não dormiram não. E aí, tá onde agora? Tá onde? A gente parou pra tomar um café e tá aí o meu primo só pisando. Aí quando vinha a chuva, que se armava tudinho, eu começava a orar, porque lá atrás tinha coisas que não podia molhar. Fotos, livro, minha Bíblia, roupa, os lençóis. E aí eu pegava assim, ficava entre as duas cadeiras, né? A cadeira do motorista, da esposa dele, e eu assim no meu, e eu orando.
E aí parava, era incrível, gente, parava, sabe? Chuviscava assim, parava. Depois a gente parava no meu lá da viagem, aí lanchava um pouco e tome. E nisso, quando deu mais ou menos assim, umas 10 e pouca, o meu marido disse assim, vou dormir. Aí eu, tá bom. Ele achando, né, tais aonde? Eu, tô em casa. E só que eu tava indo pra lá, né? E ele tava muito triste, muito debilitado, porque ficou um pouco restrito para entrar no banco. Ele precisava de dinheiro, o dinheiro dele estava lá e ele não tinha como sacar o dinheiro porque ele não tinha o cartão de receber o dinheiro dele. Então, um amigo dele ficou emprestando dinheiro para poder ele ir suprindo essas necessidades de ter que sair de Serra do Mel para ir em Mossoró para resolver essas questões no banco, porque lá não tinha banco. Lá tinham 24 horas quando a gente ia sacar, que ficava dentro de um supermercado. E aí ele já estava cansado disso, né? Assustado também, porque ele não conseguia ter acesso ao dinheiro dele. E cada vez que ia, na época, era caro, era 15 reais para ir, 15 reais para vir. Ele ia de manhã e só à tardinha que voltava. Enfim, foi bem desafiador. Muitos desafios. Passamos por muitos desafios. E eu tinha que estar bem para poder ajudá-lo psicologicamente, né? E quando foi assim 4 horas da manhã, eu já sabia que ele estava acordado, e eu disse assim, eu já estava chegando, já tinha chegado no Rio Grande do Norte, né? E eu aí, já acordou? Ele já, daqui a pouco eu vou me levantar. Aí eu disse, mas tá cedo. Ele, por que tu tá acordado uma hora dessa? Aí eu disse, me acordei cedo, né? E daí a pouco, e a gente chegando. Aí tirei foto da placa e tudo de lá. Provavelmente eu vou ver como é que eu faço pra colocar a placa, né? Não sei se vai dar pra eu colocar algumas fotos na capa desse vídeo, não sei. E quando foi 5 horas da manhã, eu cheguei em Serra do Mel, 4h40 na verdade. E nisso eu dizia assim, oxe, onde é que fica esse lugar? É que o Ninho quer saber, a gente chama o nosso primo Josenildo de Ninho, para poder pegar a localização desse lugar onde ele estava, né? Ele já tinha alugado uma casa que a mulher não deixou, ele não tinha dinheiro, mas ele foi falar com a mulher e a mulher simplesmente disse assim, eu entendo a sua situação, bom a sua esposa vir, e a mulher alugou a casa sem ele dar fiança, sem nada. Olha isso, gente. E ele ficou nessa casa dormindo numa cama que o pessoal da empresa arrumou, uma cama de solteiro, não tinha praticamente nada nessa casa, porque para comer ele ia comer onde o pessoal, no restaurante lá que a empresa também dava esse almoço. E eu cheguei, né? Cheguei, ele não queria que eu fosse logo porque ele queria deixar a casa mais organizada e se ia demorar ainda mais. Mas eu sentia no meu coração que chegava o momento exato que eu precisava estar lá, sabe? Aqueles insightzinhos, a intuição, o Espírito Santo, enfim. E eu disse assim, quando deu 10:05, eu disse assim, tá onde? Ele disse, tô deitado. Aí eu disse bem assim, acho que foi mais ou menos isso, né? Eu disse assim, abre a porta, eu tô aqui. Ele disse, oxe, deixa de brincadeira. Eu disse, se eu tivesse, você ia achar bom? Aí ele disse, lógico que eu ia. Para com isso, deixa de brincadeira. Isso, eu já estava dentro do carro, gente. Até eu tenho esse vídeo até hoje. Provavelmente ele não vai deixar eu postar esse vídeo. É 3 minutinhos assim. Mas na época eu não poderia me emocionar muito. Também estava passando por um problema de saúde, né? E não é fácil quando se trata do coração, né? Problemas cardiológicos não é fácil. Cardiológico não, cardiovasculares, né? E aí, eu disse, abre aqui a porta. Gente, quando ele abre a porta, ainda tava assim, clareando o dia. Que ele me vê, ele só de calção sem camisa.
Ele faz, oxe, a gente começa a chorar. Ele parece que desmaiou assim no meu braço, sabe? Eu, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, levante pra eu não passar mal. Ele levantou. E a gente ficou abraçada ali um tempo, e a esposa do meu primo gravando. E a gente começou a chorar. E aí depois ele levantou, ele estava muito debilitado, muito abatido. Foram dias difíceis, mas é como a gente tem acostumado, a falar, né? Vocês podem observar que chega a ser um pouco difícil para eu falar sobre isso, que eu gaguejei, eu errei várias vezes, mas eu não quis fazer esse vídeo de novo, gente. Eu não quis. Eu quis que ficasse exatamente com essas emoções, porque foram coisas que a gente passou que não foi fácil pra gente, mas conseguimos passar. Depois que a gente passa, a gente amadurece, a gente cresce, nossa fé aumenta. Passamos de níveis. A vida é como um jogo? Sim. E a gente passa de níveis. E aí, a gente passou mais por essa, né? E meu primo, ele só entrou pra ir no banheiro. Depois ele nem quis descansar, porque ele tem problema de coluna. E ele já tava assim com a coluna dele querendo travar. Ele tava sentindo muitas dores. Então, foi mais ou menos acho que deu umas 11 horas. Umas 11 horas ele dirigindo. Foi mais ou menos isso. Depois que ele pegou o macete, quando ele foi outra vez, ele só gastou 8 horas, né? Mas foi mais ou menos isso, porque a gente parou e tinha momentos que tinha que ir devagar, porque depois, pra vocês terem noção, esse lugar de carregar cavalo era tão desproporcional pro carro dele, que o carro dele quebrou uma marcha, não sei o que foi lá, que ele nem quis me dizer pra eu não ficar preocupado com os gastos, né? E aí, ele voltou na mesma hora, só foi isso, né? Eu agradeci a ele, tirou as coisas de dentro do carro, ele voltou, mas no meio do caminho eles ficaram numa pousada pra poder ele dormir, porque ele queria logo chegar em casa, que ele sabia que a coluna dele ia travar. Então, até isso, gente, até isso. Depois foi que ele me contou os detalhes pra que eu não me sentisse culpada. Mas, conseguimos subir de fase. E essa história é tão impactante, esse nosso primeiro desbravar, né? De conhecer outra cidade, outras pessoas, outros lugares. Aonde essa dona dessa casa, eu fiquei lá e depois eu fiquei procurando uma casa maior. Por quê? Porque eu queria uma casa que tivesse quarto para quando meus filhos viessem me visitar, com as esposas dele, ter o lugar deles ficarem. O meu sonho de mãe era o meu sonho de... sabe, de dependente, até que eu era muito dependente dos meus filhos, emocionalmente falando. E eu pensava isso, depois com um autoconhecimento, autodescobrimento, que eu fui mudando essa pegada aí. E aí, eu disse, não, a gente precisa sair dessa casa. O ambiente também não me deixava muito leve, eu sentia um ambiente meio que tipo pesado, mas para aquele momento era o que dava, por não ter, naquele momento, o dinheiro de pagar outra fiança. Então, eu já tava ali, já fazia uns 10 dias, e eu falando com meu marido, vamos para outro lugar. E a dona da casa era louca para me conhecer, e a gente nada de se ver. Então, eu disse, vamos comprar um cartão para mim, um cartão para botar no meu celular, né? Porque aí já não ia poder mais usar 82, e aí eu tinha que ter o 84. E a gente entrou numa lojinha assim, veio no meu coração aquela vontade de falar com o dono daquela loja e falar pra ele, você conhece aqui alguém que tem uma casa pra alugar, de preferência que tenha 3 quartos? Aí ele falou assim, mas ainda tá terminando de construir. Eu digo, sério? Ele peguei o número dele e tudo mais. Gente, ele tinha comprado uma casa pequenininha e ele transformou a casa numa casa grande, e a primeira pessoa a morar nessa casa fui eu. Porque da onde a gente tava, depois que eu falei, a gente começou a subir para essa casa que Val arrumou de emergência, a gente tinha descido e muito. Então eu digo, não, se a gente tá subindo, por que parou aqui? E aí eu fui para lá, a gente foi para essa casa maior, né? Ele deu, acho que uns 2 meses, eu acho que deu o quê? Uns 40 dias pra gente se mudar mais ou menos. Eu fiquei doente com chikungunya. Val teve que... Quando eu cheguei lá com 15 dias mais ou menos, eu acho, Val teve que ir para Natal fazer esse curso. Ele foi doente, ele fez
a prova lá, que era força física, doente, muito mal, febre, o corpo dele ficou cheio daquelas manchinhas que depois dá, né? Depois de virose. Eu e ele, a gente andou meio que tipo robótico, porque vocês sabem que essa chikungunya tava dando uma pandemia lá naquela cidade, sabe? E aí, a gente fez a mudança, eu mesmo que robótica, a gente se mudou, né? E foi muito bom quando eu cheguei na casa, porque na casa não tinha praticamente nada. Então eu já tava com a minha mesa, com as 6 cadeiras, já tinha o fogão, né? E era só isso. E essa dona da casa, na véspera que eu ia me mudar, ela me conheceu. Ela tinha sido ex-prefeita desse lugar. E ela pegou um amor tão grande por mim, diante do meu marido falar sobre mim, que de repente a gente se tornou tão amiga. Ela, pra você ver, foi uma coisa assim tão maravilhosa, uma luz na minha vida, que ela perguntou, né, se eu queria comprar, porque eu não tinha geladeira. Se eu queria, ela emprestou um congelador e ela perguntou se eu queria comprar as coisas para dentro de casa no cartão dela. Eu disse que sim. E aí eu recebia na época uma ajuda do governo, né, por causa daquela história da pandemia. Então, como eu tinha o meu salão, eu me cadastrei, eu já fali, mas eu tinha a empresa, né? Então eu me cadastrei e eu consegui receber 3 meses. Se eu não me engano era 3 meses, foi R$600 que eu pegava. E aí, juntava com um pouco do meu marido e dava para pagar a casa e a gente pagava a ela. Gente, para vocês terem noção, ela comprou no cartão dela de uma pessoa que ela mal conhecia. Foi exatamente uns 5 mil e poucos reais. Porque eu comprei o sofá retrátil, comprei duas poltronas. Na verdade, poltrona que chama aquilo, né, Val? 2 poltronas, comprei um guarda-roupa, belíssimo guarda-roupa. A cama, quem me deu foi o meu primo. Ele disse: primo, eu vou te dar de presente. O mesmo primo que me levou pra lá me deu de presente a cama. Mandou com um colchão ortobon, maravilhosa. Deixa eu ver mais o que eu comprei. O sofá, e comprei, parece um buffet que o povo chama, sabe? Vocês que não sabem, é como se fosse um rack, mas não é rack, é um buffet assim que tinha as partes até de botar vinho, assim, bem lindo ele, sabe? Então assim, a casa ficou linda. Linda, linda, linda. E o meu marido acabou de me lembrar. E a televisão, quantas polegadas? Era quase 50, né? É aquela que é antes dos 50. Era quase 50, assim, maravilhosa a televisão. Tudo no cartão dela. Tudo no cartão dela, da Erivaneide. Eu vou até pedir para ela assistir esse vídeo, vou mandar para ela e dizer a ela que ela assiste esse vídeo, porque eu só tenho a te agradecer, minha amiga, por tanta confiança, por tanto amor e tanto carinho. Ela me levou a conhecer outras pessoas, a gente fazia orações na casa dessas pessoas. Eu era muito convidada lá para casa das pessoas, né? E deixei muita saudade lá quando eu saí. E quando eu saí desse lugar pra ir, foi interessante que um pastor apareceu assim, né? A gente só assistia tudo pelo vídeo e tudo mais. Aí um pastor chamado Israel, ele apareceu assim, eu entrei, ele tava numa live no Instagram, ele fez assim: Edi, você só vai ficar nessa cidade por pouco tempo. Aguarde a confirmação esses dias. Desse dia que ele falou, gente, pra eu sair de lá, mas meu marido foram com 25 dias por aí, meu marido recebeu a notícia que ia ser transferido. E com mais ou menos, eu acho que uns 35 dias para 40, eu saí. E aí, a gente ficou com um freezer emprestado dessa pessoa que comprou essas coisas pra gente. O dono da casa, assim, a gente pegou uma amizade imensa com ele, Bruno, né? Uma pessoa maravilhosa. Conheci a mãe dele, que também tinha uma loja de roupa lá. E a gente pegou essa amizade. E eu sempre fui uma pessoa muito calada, né? A minha vizinha, ela só me ouvia eu cantando. Eu gostava de botar louvor e ficar cantando. Ela me ouvia e ela falava de mim para o dono da casa. Quando ela soube que eu ia embora, eu só falei com essa mulher 2 vezes.
Uma vez eu passei, ela tava na porta, deu bom dia, e depois eu soube que a mãe dela tinha sido operada, aí eu passei outro dia, ela tava na porta, eu perguntei como a mãe dela tava. Ela ficou gostando de mim muito. Só falei 2 vezes, gente. Quando eu saí de lá, ela nem conseguiu falar comigo. Ela disse, ele mandou o áudio dela pra mim, que ela disse assim, porque as pessoas boas vão embora, ela é tão boa, eu gosto tanto dela, não sei o que, começou a falar de mim pra ele, né? E aí ela foi pra lá, entrou, foi para a parte de trás da casa dela chorar, quando eu tava botando a mudança. Ela não aguentou, ela chorou. Então, assim, essa é a parte, né? Eu acho que eu disse as partes mais importantes, né, desse momento. Lá também eu adoeci. Essa mesma pessoa que comprou as coisas pra dentro da minha casa, né? Ela me levou em Mossoró para os melhores médicos, lógico, eu pagando. Isso tudo, ela dando o cartão dela e eu pagando, entendeu? Enfim, gente, isso é tão maravilhoso estar compartilhando isso com vocês para ver onde é que nós chegamos hoje, onde a gente tá, que meu marido não aguentou e ele se emocionou aqui. E eu tô aqui, né, enrolando aqui, me segurando pra não chorar, pra não passar mal. Mas foi muita coisa que a gente passou, mas eu acho que eu consegui passar um pouco pra vocês. O próximo vídeo vai ser menos, né, não vai ser tão grande como esse, mas vou ficar mais leve, vai ser bem mais leve falar, porque a gente já tá numa fase assim mais leve. Mas foi isso que nós passamos, né? E superamos. O melhor de tudo é que superamos. Então, se você que tá assistindo esse vídeo tá passando por uma situação parecida com a minha, ou pior que a minha, não se aveste. Como diz o povo do interior, não se desespere. Eu sei que não é fácil porque eu tô falando daquilo que eu vivi. Vai passar. Pode ter certeza disso. Vai passar. E depois eu quero que vocês assistam todos os vídeos da primeira série, vocês que não assistiram, para você entender esse lado aqui dessa nova série, ok? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixa aquele like.